Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão, na minha mão. Fala galera! Quadro novo no canal! Eu sou a Carita Animode e este é meu canal Tá de Brincadeira. E hoje é dia de estreia de quadro novo, quadro Vida e Morte. Eu vou explicar pra vocês do que se trata esse quadro, por que eu estou com esse pintinho amarelinho na mão, tá? Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, curte o vídeo, compartilha com os seus amigos. Me segue lá nas redes sociais, os links vão estar todos aqui fixados no comentário aqui embaixo e na descrição também desse vídeo, tá bom? Então vamos começar o vídeo de hoje? Eu vou explicar pra vocês o que é esse quadro Vida e Morte. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a carreira, a vida e a morte de alguns dos artistas brasileiros. E hoje, como vocês podem ver, eu quero começar com o Pintinho Amarelinho. Não, tô brincando, o Pintinho Amarelinho não morreu, ele tá vivo aqui, né, Pintinho? Vou deixar até o Pintinho aqui do lado, porque hoje ele vai ser nosso mascote, né? Então hoje, né, eu quero começar falando um pouquinho da vida, carreira e morte do nosso querido Gugu Liberato. Gugu Liberato, nome Antônio Augusto Moraes Liberato, nasceu no dia 10 de abril de 1959. Ele é filho de Augusto Claudino Liberato e Maria do Céu Moraes. Ele cursou o primeiro ano de odontologia. Imagina, gente, o Gugu dentista. Ninguém imagina, né? Ele tinha que ser apresentador, ele consegue imaginar uma pessoa que fez a vida toda uma coisa, de repente sendo outra, não tem como imaginar. Mas graças a Deus ele fez só o primeiro ano de odontologia e logo depois ele começou a fazer jornalismo pago pelo Silvio Santos, que na época era patrão dele. O Gugu começou a carreira com 13 anos de idade, mandando cartas para o Silvio Santos. Na verdade, assim, com 13 anos ele mandava cartas para o Silvio, dando dicas de programa, falando assim, por que você não faz isso no seu programa, não sei o que, não sei o que. O Silvio Santos recebia várias cartas todos os dias, então ele não dava muita importância. Mas como ele começou a receber muitas cartas desse Augusto, ele falou assim, cara, quem é esse menino? Eu preciso saber quem ele é. E aí ele começou a abrir as cartas dele e viu que o menino tinha um talento enorme. E aos 15 anos ele chamou ele para trabalhar com ele no SBT. O Silvio Santos chamou o Gugu, no caso, para trabalhar com ele no SBT com câmera man. Então ele começou a carreira dele com 14 anos, sendo assistente de palco do Silvio Santos no programa Domingo no Parque, no início mais ou menos ali dos anos 70. Em 1991 ele estreava seu primeiro programa na TV, o Viva a Noite, ao mesmo tempo que ele dirigia o programa Domingo no Parque lá junto com o Silvio Santos. O Gugu também foi empresário. Ele tinha uma empresa chamada GGP Produções. E junto com essa empresa, ele promoveu vários artistas, dentre eles Dominó, Menudo e Polegar. Além disso também, ele descobriu várias outras bandas que nem ficaram tão conhecidas assim, mas que depois, mais pra frente, integrantes da banda acabaram montando outras bandas. Então assim, ele acabou sendo responsável pela criação de outros artistas também, como foi, por exemplo, o caso do Sander, da banda Twister, que anteriormente tinha feito parte da banda Comando, que também foi produzida pelo Gugu. O Gugu foi empresário também dessa banda Comando. Então, né, pra vocês verem que ele teve ali o seu dedinho no Twister, apesar de ele não ter sido o produtor direto do Twister. O Twister se lançou no programa Domingo Legal, mas quem era o empresário do Twister era o João L. O Gugu foi produtor e empresário da banda Comando, que também era do Sander. Tudo isso eu sei por causa desse livro aqui, Inferno Amarelo, onde o Sander conta a vida dele, a carreira dele, os momentos mais difíceis que ele passou. Eu vou deixar o contato dele aqui na descrição desse vídeo. Se vocês quiserem pedir esse livro, eu recomendo, é muito bom. Passando então o momento merchandise aqui do vídeo, vamos voltar a falar do Gugu, né? Em 1987, o Gugu, ele assinou com a Rede Globo devido a todo o sucesso que ele estava fazendo. E o Silvio Santos, no mesmo ano, teve uma queda de pressão durante o programa dele, foi procurar um médico, o médico falou que ele precisava diminuir
um pouquinho o ritmo dele com relação aos programas. Precisava parar de apresentar alguns programas e diminuindo, porque ele não estava numa idade de ficar, né, apresentando tantos programas assim. E aí o Silvio chamou o Gugu e falou assim, olha, eu preciso que você não vá pra Rede Globo, eu preciso que você fique no SBT, porque eu vou precisar de ajuda pra comandar os programas de domingo. Aí o Gugu falou assim, ai, não vai dar, não, como é que eu vou falar não lá pro Roberto Marinho? Aí o Silvio, bom, problema falar não pro Roberto Marinho? Então vamos comigo lá na Globo e eu falo com ele. Foram lá os dois pra Rede Globo, agora você imagina a cara das pessoas vendo o Silvio Santos na Rede Globo. As pessoas deviam passar a falar assim, ah, o Silvio Santos. Silvio Santos da Globo? Tipo, mano, sei lá, é como ver um peixe fora d'água, sabe? Tipo, deve ser muito surreal mesmo. Imagina, sei lá, a hora que eles foram entrar no programa, lá na Globo, o Gugu tinha crachá, pode entrar normal, agora, e o Silvio Santos? Imagina a situação, a mulher chegando e falando assim, ele é o Gugu, e você quem é? Silvio Santos. Ah, é que você não tem ficha aqui, eu vou precisar fazer sua ficha. Você pode me emprestar RG? A situação deve ter sido muito bizarra. Mas enfim, eles entraram lá, conversaram com o moço lá e tal. Do que se trata? Eu pensei, a gente quer falar com o Roberto Marinho. Ah, mas o que você quer com o Roberto Marinho? Aí eu falei assim, bom, eu sou o Silvio Santos, dono da SBT, não sei se você me conhece, né? Quem não conhece o Silvio Santos, mas enfim, vai que de repente tem algum louco lá. Eu preciso falar com o Roberto Marinho que o Gugu não vai vir mais pro programa aqui, não vai vir mais pra Rede Globo. Ah, então realmente você vai precisar falar com o Roberto Marinho. E aí ele subiu lá, conversou com o Roberto Marinho, enquanto o Gugu ficou esperando 2 horas no aeroporto. E aí depois de 2 horas, o Silvio Santos chegou lá com aquela, né, com aquele jeito Silvio Santos de ser, gritando lá de longe, Gugu, você não vai mais pra Rede Globo, você vai ficar no SBT. Então, em 1988, o Gugu estreou o programa Passa Repassa. Além disso, também naquele ano, ele estreou o programa TV Animal, que logo depois veio a ser substituído pela Angélica, assim como o Passa Repassa também, né? Além de tudo, nesse mesmo ano, como já era proposto pelo Silvio Santos, o Gugu dividiu com ele o programa Roletando. Então ficou ali, né, um pouco do Silvio Santos, um pouco do Gugu, e aí o Gugu começou a ganhar um pouco mais de espaço na emissora, até que em 1991 o Gugu estreia com um programa de sábado à noite, que foi o programa Sabadão Sertanejo, onde ele levava várias atrações. Então, assim, era basicamente, as pessoas iam, as pessoas cantavam, o Gugu conversava um pouco, chamava uma outra atração. E assim era o programa inteiro, ele levava umas 4 ou 5 atrações do programa. E não era só sertanejo que tinha no programa, já foi Sandy Júnior, já foi KLB, já foi Twister, já foi várias bandas no programa dele sem ser sertanejo. Mas assim, o foco era música sertaneja mesmo, né? O programa ficou ao ar até o ano de 2002. Em 1993, o Gugu teve sua estreia no nosso famoso Domingo Legal, do Pintinho Amarelinho. Nacional. Amigos de todo o Brasil, começamos o nosso Domingo Legal. Eu vou dizer uma coisa. Ah, meu Deus. Tá começando o nosso Domingo! Começando ao vivo, mais um Domingo! Boa tarde, amigos de todo o Brasil. Estamos começando agora o nosso primeiro programa ao vivo de 2008. E o Gugu ficou no ar no Domingo Legal até o ano de 2009. E no Sabadão Sertanejo até o ano de 2002. Porque no ano de 2009, o Gugu recebeu uma proposta irrecusável para ir para Record. E assim, né, gente? Propostas irrecusáveis nós não recusamos, não é? E muita gente fica assim, o Gugu saiu da emissora bravo com o Silvio Santos, que o Silvio Santos virou a cara pro Gugu, blá, blá, blá. Gente, nada a ver. Os dois ainda eram super amigos, best friend. O Gugu ligava pro Silvio Santos, eles eram íntimos. Eles almoçaram um pouco antes do Gugu morrer, assim, uns 2, 3 dias antes, aqui no Brasil. Então,
esquece essa fita aí que o Silvio Santos era bravo com o Gugu, porque não existiu isso não. O Gugu era super amigo do Silvio e o Silvio super apoiou o Gugu quando ele resolveu ir pra Record. Não existia rivalidade nenhuma e não existiu mágoa nenhuma entre os dois. Esclarecido isso, vamos continuar aqui com o vídeo. O Gugu então teve a sua estreia na Rede Record em 2009 com um programa que levava o mesmo nome que ele, Programa do Gugu. A princípio o programa começou a ir ao ar às 20 horas ou 8 horas da noite no domingo. Aí começou a dar uma queda de audiência, perdendo inclusive para o Silvio Santos, e aí o programa começou a ir então no ar às 16 horas. Em 2013, o apresentador anunciou sua saída definitiva da Record, devido ao fato que eles não tinham mais verba, não tinham mais custos para bancar o programa do Gugu, mas em 2015 ele voltou, ele ficou fora da TV durante 2 anos. E aí ele voltou em 2015 com o programa do Gugu, onde ele ficou até o ano de 2018. Em 2018 ele estreou o programa Power Coupe Brasil e também, alguns meses depois, o programa Canta Comigo, onde ele levava calouros. Inclusive, um dos jurados do programa Canta Comigo, ó gente, só curiosidade aqui pra vocês, hein? Um dos jurados do Canta Comigo era um dos ex-integrantes do Twister, banda essa que ele lançou lá atrás do Domingo Legal. Olha só que bacana, né? Que era o Léo. Um beijo, Léo. Um beijo, Sander, pra vocês. Amo vocês, vocês estão aqui no meu coração. Vamos entrar agora na parte mais chata do vídeo, que é a parte onde eu conto um pouco sobre a morte do Gugu e algumas polêmicas envolvendo a morte dele, porque a polêmica sempre tem, sempre vai ter, sempre existiu, sempre vai existir. Em 2015, o Gugu mandou seus filhos lá para os Estados Unidos. O Gugu é casado. Eu não falei muito da vida íntima do Gugu aqui, porque o Gugu sempre foi muito discreto quanto a isso, e eu procurei alguns sites da internet, e alguns falavam que ele tinha conhecido a esposa dele no programa do Domingo Legal, que ela era ajudante de palco dele. Outros falaram que ele conhecia ela na faculdade, outros falavam que ele tinha conhecido ela desde que ele nasceu. Então, tipo assim, não dá pra saber exatamente como que ele conheceu ela. Por isso que eu não entrei muito nessa vida particular dele, porque pra trazer fake news pra vocês, eu prefiro não falar. Mas o fato é que ele era casado e ele tinha 3 filhos, um menino e 2 meninas que eram gêmeas. E ele mandou eles estudarem lá nos Estados Unidos, né? Porque lá é melhor do que aqui, né, gente? É óbvio. E em 2019, que é o ano que nós estamos, eu não sei que ano que você está assistindo isso, mas eu estou no ano de 2019, finalzinho do ano de 2019, porque você pode ver que tem até árvore de Natal aqui. No ano de 2019, ele comprou uma casa em Orlando. O Alan Frank, que era um dos integrantes da banda Menudo, falou que ele não queria muito, ele não estava muito afim de se mudar para Orlando, não, mas ele acabou sendo convencido a comprar essa casa em Orlando. Acontece que lá nos Estados Unidos, teve muito vídeo já disso explicando, gente, eu não vou ficar entrando nesses detalhezinhos, porque já tem 1 milhão de vídeos aí na internet, quando vocês quiserem procurar lá como que o Gugu se acidentou, que vocês vão ver que tem um monte de coisa, tem um monte de vídeo explicando. Mas o fato é que nos Estados Unidos a casa não é feita de tijolo, cimento, concreto, que nem aqui no Brasil. Não, lá nos Estados Unidos as casas são feitas de um negócio chamado drywalker, que nada mais é que é um buraco oco, sabe? Eles fazem várias coisas assim de madeira e no meio assim dessas coisas de madeira eles colocam uma placa bem fina mesmo, sabe? Parecendo um papelão, se você pisar, você quebra aquilo lá, entendeu? Só que o Gugu não sabia disso, porque aqui no Brasil a gente sobe no telhado, a gente se enfia na árvore, a gente faz as coisas todas, tá nem aí. Só que lá nos Estados Unidos não é bem assim, só que ele não estava acostumado com isso. E o que aconteceu? Ele subiu no teto porque ele queria arrumar o ar-condicionado, que de um dos quartos estava pifado. Porque lá nos Estados Unidos também o ar-condicionado tem que ficar ligado durante 24 horas por causa do ar lá ser muito úmido. Então lá tem que ficar ligado o ar-condicionado o tempo todo. Em um dos quartos o ar-condicionado pifou, tava esfriando demais e o Gugu queria subir lá em cima para poder consertar o ar-condicionado. Só que aí ele pisou numa dessas placas, nesses drywalkers, e caiu lá de cima, bateu a cabeça na quina de um móvel e ficou inconsciente.
Na hora, a esposa dele chamou o corpo de bombeiro, chamou ambulância, ligou lá pro melhor amigo dele também, que veio correndo pra socorrer ele, porque as coisas nos Estados Unidos acontecem assim, né, gente? Você liga agora, daqui 2 minutos já tem um monte de gente na tua porta, ainda mais se você for rico. Na verdade, aqui no Brasil também, se você for rico, mas enfim, né? Vamos entrar nesse pequeno detalhe. Alguns sites noticiaram de que ele já tinha chegado no hospital em óbito. E alguns sites noticiaram que ele tinha chegado no hospital com vida. Então, essa parte eu não sei dizer pra vocês, tá? Porque é meio que uma incógnita. Mas, como a maioria dos sites noticiaram de que ele tinha chegado no hospital ainda com vida, com os batimentos muito fracos, mas ainda com vida, eu vou acreditar nisso, tá? Além disso também, ele já tinha dito para a família que ele não tinha chance nenhuma de sobrevivência. Ele teve morte cerebral e no dia 22 de novembro foi decretado o falecimento dele. 7 dias depois, o corpo chegou aqui para ser velado e enterrado aqui no Brasil. E gerou muitas polêmicas, né, gente? Por quê? Porque o Brasil sempre tem polêmica, né? Não se pode fazer nada no Brasil sem polêmicas. E uma dessas polêmicas foi o caso do Rodrigo Faro, que estava lá no programa de TV e anunciou, perguntou lá, e aí, como é que tá a audiência, né? No meio de uma homenagem que ele estava fazendo pro Gugu. Mas aí teve o caso do Silvio Santos também de não querer transmitir ao vivo a cobertura do velório como a Record fez. E aí as mesmas pessoas que criticaram o Faro por ele ter falado lá como é que tá a audiência no programa, foram as mesmas pessoas que criticaram o Silvio Santos por ele não ter noticiado, não ter dado a cobertura total, falando que ele era negligente. Algumas pessoas falaram até que ele tava brigado com o Gugu. Já falei isso aqui no vídeo, né? Ele não tava brigado com o Gugu. As pessoas gostam o quê? De inventar, gostam de uma polêmica, gostam de um disse-me-disse. Então, as pessoas acabaram aumentando as coisas. Foram lá falar pra Patrícia Bravanel, por que você não tá noticiando, que nem a Record tá noticiando, por que o SBT não tá fazendo a cobertura? Ela postou um texto enorme nas redes sociais explicando que eles não queriam, né, transformar a morte do Gugu no espetáculo da Broadway. Resumindo tudo, foi isso que ela falou, que o pai dele admirava muito o companheiro dele de serviço e o amigo dele pra fazer uma coisa dessa com ele, sabe? Que a morte era uma coisa muito, sabe, muito íntima pra poder ser transmitida assim. Outra polêmica envolvendo também a morte dele foi a deputada que foi no velório e tirou selfie com a esposa e os filhos do Gugu. Gente, sorrindo, sorrindo, Pintinho, é mole. Gente, teve gente que tirou foto do defunto. Para. Olha, só no Brasil pra essas coisas acontecer mesmo. É que nem o Pintinho faria uma coisa dessa, né, Pintinho? Eu acho que a morte do Gugu, ela deixou muito a aprender pra gente, sabe? Que hoje você tá lá, amanhã você pode não estar. Assim como a morte de vários artistas, né? Mamonas, Ayrton Senna, que foram no auge, né, da fama. O Gugu já tinha uma certa idade e tal, mas ninguém tava esperando por isso, porque já era bom de saúde. Ele tinha 60 anos, mas ele não tava assim na idade de morrer, né? Então, ninguém tava esperando por isso. Foi um baque, assim, muito grande. Eu acho que isso serve de lição pra todo mundo. Parem de julgar as pessoas, sabe? Parem de brigar com as pessoas. Sabe? Minha mãe sempre falava assim, nunca saiam de casa com a cara virada pras pessoas, sabe? Você nunca sabe o que pode acontecer com você na rua. Você nunca sabe o que pode acontecer com a pessoa que você gosta na sua casa. Abrace quem você ama, julgue menos, entenda mais as pessoas. E serve de lição pro próprio Silvio Santos também, porque quantas pessoas julgaram ele? Amanhã depois, quando acontecer, né, a fatalidade, que mais cedo ou mais tarde vai acabar acontecendo, a gente sabe disso, porque, como diz o ditado, ninguém fica pra semente, né? As pessoas vão acabar apostando lá nas redes sociais, ai, eu sinto falta dele, ai, porque ele era um bom apresentador. Mas na hora que ele tá vivo, vocês prefeririam ir lá julgar ele, apontar o dedinho e falar assim, não foi no velório do amigo, pequeno foi, e xingar ele de palavrões que, gente, é sério, eu fiquei perplexa quando eu vi.
Mas é isso, né? Com essa grande lição de moral, eu vou terminando o vídeo por aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like, me siga lá nas redes sociais também e comente aqui embaixo qual é o próximo artista que você quer ver aqui nesse quadro Vida e Morte. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, Pintinho! Tchau! Ela disse te amo hoje! Ei, Gugu! Ela disse te amo hoje! Ei, Gugu! Ela disse te amo hoje! E eu acho que a gente vai sentir saudades uns dos outros, né? De verdade. Foi muito legal. Matar saudades pela TV, né?